boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui junto com vocês nessa noite de sábado tão importante, né? Tornou-se na vida da gente. Nós vamos falar hoje, estamos no item 6 do capítulo 6, Vida Espírita, e nós vamos tratar da questão 278, das relações de além-túmulo. A questão 278 é a seguinte: os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Ordens. A resposta que os amigos espirituais nos dão é sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos,
como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e todas as condições se veem, se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam por similitude de gosto, onde o vício e a virtude se acotovelam, sem se falarem. Então, vamos lá, recapitular o que os amigos espirituais nos dizem com tanta propriedade e autoexplicativo. Eu quero chamar a atenção na minha edição, eu começo por uma frase que está aqui em negrito, que é todo um mundo do qual o vosso é reflexo obscuro. Então, isso é uma observação e uma maneira de entender as coisas muito importante ao longo de nossas leituras, notadamente da obra de André Luiz, que vem nos falar sobre a vida no mundo espiritual. Então, lá na década de 50, nós vamos encontrar André Luiz com um laptop sobre o colo, nós vamos encontrar um meio de transporte, né, que só agora está aparecendo, só há alguns anos, vem aparecendo nas grandes cidades. Então, tudo isso já acontecia no mundo espiritual, com um avanço extraordinário. Faço, então, por isso que essa frase ela está em negrito. É todo um mundo do qual o vosso é reflexo obscuro, onde estão caracterizadas, portanto, por exemplo, as inspirações que o mundo espiritual traz para os avanços científicos que ocorrem no nosso mundo. Mas voltando aqui, essa frase está dentro aqui do contexto, foi dita pelos amigos espirituais. Quando pergunta se estão misturados, eles dizem sim e não, tal e qual nós estamos juntos a todas as pessoas, mas no nosso dia a dia nós temos as opções em função das nossas similitudes. Aqui no nosso plano físico, reflexo obscuro do plano espiritual, nós podemos ver isso, né? Por exemplo, no nosso divertimento, na religiosidade que a gente escolhe. Então, nós vamos, mesmo vivendo na polis, na cidade, em sociedade, nós temos as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu estou frisando isso porque é muito diferente de você estar aparteado do outro, o apartheid. É muito diferente uma coisa da outra. Os amigos espirituais estão dizendo aqui que as similitudes, os gostos, vão fazer com que as pessoas estejam aproximadas. Só que no plano espiritual, isso vai se refletir profundamente, ou vai ser determinante, é a vibração em que o espírito se encontra. E essa vibração, como nós sabemos, viemos tratando ao longo do tempo, é motivo do seu esclarecimento, do seu aprendizado e, notadamente, da aplicação disso tudo na vida do espírito, neste contínuo que é a vida no plano físico e a vida na erraticidade. Ele diz que os bons são unidos porque fazem o bem e os maus procuram fazer o mal, né? Procuram não, reúnem-se por esse desejo
pela maneira de viver, a maneira de agir. Então, isso é exatamente como acontece conosco. Entretanto, vale a pena frisar exatamente o seguinte: quanto mais o espírito tem a sua elevação, mais ele sabe da sua responsabilidade de apoio ao outro, que é uma das leis do espiritismo. Então, nós temos que subir, evoluir, mas sempre dando a mão um ao outro, sempre promovendo esta evolução. E quem dá o exemplo fundamental? O Senhor Jesus. Como lembra Ramatiz, o maior sacrifício do mestre foi o abaixamento vibratório em 1000 anos para que ele pudesse lançar mão de um corpo físico aqui do nosso planeta com as características básicas que nós todos temos na utilização do corpo físico. Então, ele, ao final, diz, é igual à grande cidade, onde os homens de todas as classes, todas as condições se veem e se encontram. Eu faço aqui um parêntese, lembrando a importância do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele tem como objetivo, dentre outras coisas, não só o nosso esclarecimento fundamental, como ele também ajuda no esclarecimento de espíritos que são trazidos pelos amigos espirituais responsáveis pelo Evangelho. Eles, cerca de meia hora antes, todo mundo sabe disso, fazem a aproximação vibratória, a limpeza do local e a proteção, e trazem irmãos que notoriamente, precisam desse impacto, né? Da fala do encarnado, para que ele possa vivenciar aquilo, os esclarecimentos que nós damos a nós mesmos, às pessoas que lá estão, até mesmo pelo fato de falarmos em voz alta, porque é necessário, porque esses irmãos ainda não têm a capacidade, muitas vezes, de lerem os pensamentos. Então, é preciso que nós falemos com eles em voz alta, tão aproximado quanto. E quando o Evangelho no Lar acontece, e você pedindo também a limpeza, mas principalmente quando o Evangelho no Lar acontece, o que ocorre? Os espíritos não afins, que podem estar em sua casa, porque antes, no outro dia, você teve uma briga danada e todo mundo veio ver, igual o Big Brother, só funciona quando tem briga, aí dá ibope. Aí aqueles espíritos todos que estavam ali agora não se interessam mais. Agora é afinidade, agora é harmonia. Então, eles vão, exatamente por não terem afinidade, não se interessam. E isto é fundamental, é de vital importância, porque torna aquele nosso ambiente cada vez mais equilibrado. Cada vez mais essas energias vão impregnando e nós vamos num processo evolutivo, fazendo o Evangelho no Lar. Me ocorreu de fazer esse comentário. Questão 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns aos outros? Os bons vão por toda parte, e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus, aquilo que a gente falou ainda há pouco. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas os distúrbios das más paixões. E aí nós nos lembramos, em Nosso Lar, nessa obra, essa é uma obra basilar, realmente, do nosso entendimento para a vida espiritual, que ela tem suas defesas. Não é assim à la vontade, não. Tem as suas defesas, porque aí eu volto, por isso que eu quis frisar. Veja só, nós somos um reflexo obscuro do mundo espiritual, mas o mundo espiritual tem isso. Então, por exemplo, no trabalho apométrico, a gente vai perceber, de apometria, em que, por exemplo, em que há um resgate, alguma coisa dessa ordem, uma viagem do astral, você, por exemplo, aquela equipe que vai, ela lida com um plano material, só que mais sutil. Então, elas têm que vencer obstáculos, abrir portas e fazer isso tudo. Porque é uma sutileza, mas é outra composição molecular, organização molecular, mas estamos também
numa proximidade do mundo. Ou seja, repetindo, nós somos um rascunho do que acontece lá. Então, ele diz que as regiões habitadas pelos bons, elas precisam de proteção contra distúrbios feitos pelos maus. Maus aqui, os espíritos que ainda não estão com a sua evolução. Vale lembrar uma fala de Chico Xavier, que é a seguinte, eu já falei aqui uma vez até. Perguntaram para o Chico o que ele achava de Lampião, ele falou um ótimo sujeito. Mas como, Chico, Lampião, tanta gente morta no cangaço e tudo, ele falou assim, sim, mas é no futuro. Ou o que ele quer dizer? Um ótimo sujeito no futuro, como nós. Né? Nenhuma ovelha será perdida. Vamos ainda ter algumas centenas de encarnações, porque somos recalcitrantes, mas, graças a Deus, o Pai não nos abandona. Graças a Deus, ele confia em nós. Tá certo? Questão 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Então, veja só, não é uma luta entre bons e maus espíritos. São os bons espíritos tentando ajudar aqueles que estão ainda equivocados na sua caminhada. Porque, na verdade, todos somos irmãos. E, além do mais, uma hora você está ajudando um irmão que foi seu pai na outra encarnação, seu irmão, seu filho. Então, nós aqui encarnados nessa vida, todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, nós temos que ter muito cuidado, porque aquele que cruza o nosso caminho pode ter sido um pai, uma mãe, um filho, ou então, quem sabe, alguém que nos deu a mão quando ele teve a oportunidade. Então, nós temos que, não é à toa que as pessoas cruzam o nosso caminho. Nós temos que ter muito respeito por todas as pessoas, quaisquer que sejam. E é isso que ele fala lá no plano espiritual. E que nós temos como rascunho, mas como aprendizado de perceber aqui também. E, finalmente, para 18h30, quase britânico, porque os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Resposta: pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? E a pergunta, nós vemos isso. Nós vemos desde sempre isso, que é essa questão da inveja, sabe? Do ciúme. E eu vou dar 2 exemplos assim para encerrar, 2 exemplos pueris, simples, bobos, né? Para também dar uma leveza. Os 2 eu os presenciei. O primeiro é o seguinte, e vocês devem ter visto isso. Uma empresa tem um plano de cargos e salários, de evolução dos funcionários, e vem a lista dos funcionários que foram melhorados. E aí você, esse sujeito hipotético, mas que está em tudo quanto é lugar, esse sujeito verifica que ele recebeu a evolução que ele precisava, a mudança de nível. Ele era nível 5, foi para o nível 6, por exemplo. Mas ele não vai se satisfazer só com isso. Ele vai pegar o catálogo todo para ver o de todo mundo. Não é verdade? Ele vai ver todo mundo que aconteceu. Aí ele descobre que tem um outro sujeito, que ele até não gosta muito, mas que foi para o nível 7. Estragou. Estragou tudo. Porque ele foi para o 6, que era o certo. O outro, aí ele vai se preocupar com o problema do outro. O outro foi para o 7. Então, estragou a evolução, mas você não conseguiu a sua melhoria, consegui, mas fulano conseguiu aquilo. Então, nós vamos colocar a nossa felicidade, nós vamos colocar aquele momento de alegria na mão do outro. E um exemplo final que eu participei,
né, lá no meu querido e saudoso e amado Colégio Pedro II Internato, fizemos uma prova dificílima de matemática e as pessoas foram saindo e todo mundo achando que tinha tirado zero. Então, saiu o primeiro, achou que tinha tirado zero. Quando saiu o segundo e foi perguntado a ele, ele disse que achou que tinha tirado zero. Aí o terceiro saiu e achou que tinha tirado zero. Já havia uma alegria lá fora, porque todo mundo tinha se ferrado. Então, ao final, foi uma alegria. Todo mundo tirou zero. Não há problema, não havia mais problema, porque todos estavam na mesma desgraça. Então, essa é só engraçado, mas é verdadeiro para você ver que lá, garoto, 11 anos, quando eu soube que não era só eu que tinha me dado mal, foi uma alegria enorme. Dali a gente saiu até para tomar um Guaraná ali no Campo de São Cristóvão e tal, porque está todo mundo na mesma situação. Fiquem com Deus, muito obrigado mais uma vez. Namastê. Namastê, Sérgio. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão conosco aqui, presencialmente, e a todos aqueles que vão nos ouvir, né, através da gravação no canal do YouTube. Seja bom dia, seja boa tarde ou seja boa noite. Estamos no item Relações Além-Túmulo. E a questão 282, Kardec vai perguntar: como os espíritos se comunicam entre si? Para a gente se relacionar com alguém, é preciso saber se comunicar. É necessário que nos façamos entender e é necessário compreender aqueles aos quais estamos nos dirigindo. Parece ser simples, mas é um exercício de grande dificuldade, visto que todos nós que estamos encarnados temos padrões de evolução, padrões de comportamento, padrões de criação que são absolutamente diferenciados. E a grande experiência é justamente a de aprendermos a nos comunicarmos, a nos relacionarmos com aqueles que são diferentes de nós. E como Jesus falou, né, que mérito tem em fazer o bem aquele que faz o bem a você? É fácil, né? O difícil é tratar assim aquele que te faz o mal. E a resposta começa: eles se veem e se compreendem. E nós, o que estamos fazendo dentro da sociedade, que é uma lei também? Temos que aprender a conviver. Nós nem nos vemos, nem vemos o outro e nem vemos a nós mesmos. E aí fica difícil, né? Uma coisa muito interessante quando se estuda é ver a etimologia das palavras, a origem das palavras. E compreender é conter em si, em sua natureza, estar ou ficar incluído. É estender a sua ação a alguma coisa. Compreender é perceber ou alcançar o sentimento de algo ou de alguém. Enquanto que entender é ouvir, é perceber, é saber. Então, aqui, na própria palavra, nós vemos a profundidade
do que é compreender. E daí a dificuldade. Aqui, o Livro dos Espíritos fala de relações além-túmulo. Vamos mais além. Temos 3 tipos de relações extremamente importantes. A nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com o próximo, seja ele de sangue, ou seja ele irmão em humanidade, e a nossa relação com Deus. Estamos sabendo nos comunicar, estamos compreendendo, como fala a resposta do Livro dos Espíritos, apenas 3 palavras. E aí eu volto ao Marcelo Paturi, que nos ensinou que devemos primeiro observar. É impossível bem comunicar se não estamos observando o que move a comunicação do outro, o que move o tom de voz do outro, que tipo de sentimento vem junto com as palavras, junto com os olhares, junto com as feições, junto com os gestos. O corpo fala. Os olhos são os espelhos da alma. E ele continua. A palavra, que é material, a linguagem, né, que é uma coisa criada pelo homem para simbolizar o sentimento, o pensamento e o que vai dentro de nós, criar um código, né? Por isso é que muitas vezes os espíritos respondem que nós não temos condições de compreensão, porque não existe grafia, não existe linguagem que seja capaz de interpretar determinadas coisas do mundo espiritual. Mas não é nada que um reflexo da faculdade espiritual. A mesma coisa que o Sérgio falou na outra questão, né? Nós somos um obscuro, pálido reflexo do mundo espiritual, que Platão falava que era o mundo das ideias. E aqui nós somos um mundo onde as ideias meio que se solidificam. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, todos, através do fluido cósmico universal. Aqui a espiritualidade nos diz que nós podemos entrar em comunicação com as diversas casas do Pai, como nos falou Jesus. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, além da terra, quando vemos no céu uma infinitude de luzes, algumas delas existem seres incorpóreos que se comunicam através das vibrações do pensamento. Questão 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? Kardec pergunta isso porque ele sabe que na Terra, entre os encarnados, há
dissimulação de pensamento. Há dissimulação de comportamento. E isso, Jesus era enfático quando dizia hipócritas, porque o hipócrita é aquele que pensa uma coisa, mas que faz outra coisa. Ele trai a sua própria consciência. E aqui, na espiritualidade, nós vemos que a resposta é não. Não é possível se esconder na espiritualidade, porque o fluido mental, o nosso pensamento, ele se comunica a todo o perispírito, a todo o campo astral. É uma onda de energia que vai baixando e que se apresenta no nosso perispírito através das formas espirituais, através das cores. Espíritos de elevação, de pensamentos, de consciências elevadas, são claros, são luminosos. Não sei se a música é de Gilberto Gil. Minha alma é clara, só quem é clarividente pode ver, não no sentido racista, de branco ou de negro, mas no sentido de claridade, de transparência, enquanto outros espíritos têm uma cor de lodo, uma coisa pastosa, uma coisa pesada. E é isso que a espiritualidade vê. Sobretudo, quando são perfeitos, né? Aqui parece que Kardec sai do mundo que as questões que o Sérgio comentou, que ele está tratando de um mundo mediano, né? E aqui Kardec parece que elabora questões para um mundo elevado, onde o pensamento que aqui comanda, os espíritos se compreendem, os espíritos se veem. Tomara que a gente um dia possa chegar a um mundo desse, né? Que ainda está longe de ser a Terra. Sobretudo, quando são perfeitos, podem distanciar-se mutuamente, mas Paulo, você está sem som. Aqui está ok, eu esbarrei aqui. Aqui temos um pálido exemplo. Nós estamos nos vendo, aqueles que estão com a foto aparecendo, mesmo distanciados. Olha esse mundo que fala essa questão acontecendo aqui entre nós, agora. Por que certos espíritos podem se tornar invisíveis a outros e julgam, se julgarem útil fazê-los? Existem espíritos que, ao verem a luminosidade do campo perispiritual dos espíritos evoluídos, se assustam, correm, fogem. E por isso é que André Luiz nos narra, em determinadas caravanas espirituais para regiões abismais, eles diminuem a sua luminosidade num processo de controle interno das suas emanações. É por isso que os porcos, na passagem de Jesus, se assustaram quando viram o quê?
eles podem ter algum nível de clarividência, aqueles espíritos que se chamavam de legião assustaram-se e correram em direção ao abismo. E aí a gente compreende essas manipulações energéticas que os espíritos podem fazer quando a gente estuda um capítulo muito importante da Gênese. Eu toda hora estou desligando. É o capítulo 14, que eu separei só um pedacinho aqui para vocês. Ações dos espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas. Item 14. Tá? No capítulo também 14, os fluidos. Então não dá para esquecer. É tudo 14. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, fluido cósmico universal, diferenciado, eterizado, tal ou qual direção os aglomeram, ou seja, os tornam mais densos, mais próximos da constituição do que a gente conhece como matéria, os combinam ou os dispersam. E, ao dispersar, o espírito se torna mais leve. São espíritos mais elevados. Organizando, com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma e uma coloração determinada. Mudam-lhe as propriedades. Jesus não transformou água em vinho? Os espíritos superiores sabem fazer essas manipulações energéticas. Como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Existem leis. Nós já descobrimos a eletricidade, as leis das ligações entre os átomos mais simples. Mas aqui, Kardec nos diz que existem leis de combinação de elementos do plano espiritual. Leis que ainda não conhecemos. Estamos começando a conhecer. É a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. Quanta coisa ainda está por vir. Quanta coisa ainda está por ser revelada. Quanta coisa ainda precisa ser descoberta. Porque existe um laboratório no mundo espiritual. Questão 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a sua individualidade e distinguir-se dos outros espíritos? Resposta: por meio do perispírito, que os distingue uns dos outros como os corpos dos homens. Então, o perispírito ele se torna
que é chamado pelos esotéricos, por outros religiosos, de corpo espiritual. Paulo chamou de corpo glorificado, de corpo celeste, aquele corpo que ele diz que, quando ele fala da ressurreição, ele diz que é semeado em corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Ele falava ali não de uma ressurreição na carne, e sim de uma ressurreição de um corpo perispiritual. Pena que muitas pessoas ainda não entenderam isso e ainda acreditam que podem ressuscitar na carne. Questão 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o seu pai e o amigo ao seu amigo? Sim. E é assim mesmo, de geração a geração. Porque nós encontramos no mundo espiritual aqueles que têm afinidades energéticas e de pensamento. Aqui na Terra, como nos falou a questão que o Sérgio também comentou, é que nós estamos juntos e misturados. Vários tipos de energia, vários tipos de evolução. Para quê? Para que uns possam ajudar os outros. Por isso, existe uma lei de amor, uma lei de justiça, uma lei de causa e efeito, mas existe também uma lei de misericórdia e uma lei de caridade, que vai colocar um espírito evoluído próximo, sempre mais próximo daquele menos evoluído, para que um possa compreender o outro, para que possa ver o outro, para que possam se comunicar, para que juntos possam crescer. Questão 283A, para finalizar. Não, 285. Como os homens que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida passada sumiu. Vemos a nossa vida passada e temos acesso, como a um livro, é aquele velho conhecimento que todos nós sabemos, que, como um filme, tudo aquilo de mais importante é revisto por nós mesmos, num tribunal, o tribunal da nossa consciência. Mas aprendemos que não devemos julgar. Jesus falou: não julgais para não ser julgados. E isso inclui, quando eu falei que existem 3 tipos de relacionamentos principais: nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e conosco mesmo. Amai o próximo como a ti mesmo, falou Jesus. Precisamos nos amar. Precisamos dar chance a nós mesmos. E, nesse sentido, né, o Marcelo, que veio nos trazer a diferença entre observar e julgar, que nós nos observemos mais. E aí estaremos muito mais próximos de realizar a tão falada e repetida palavra que já se tornou um bordão dentro do Espiritismo, que se chama reforma íntima. Sem observação,
sem comunicação e sem compreensão, com certeza, essa reforma, essa renovação vai se tornar extremamente difícil, porque ninguém faz nada sozinho. Estamos num mundo de relação e precisamos nos relacionarmos com os outros. Caso contrário, estaremos virando eremitas, estaremos fazendo votos de silêncio, estaremos fugindo daquilo que é uma das leis de Deus, que é a lei da sociedade, onde temos que nos relacionar com os outros e aprendermos com quem é diferente. Não com quem é melhor ou quem é pior, apenas com quem é diferente de nós, que pensa diferente, que se manifesta no mundo de forma diferente, mas que nem por isso vai deixar de ser uma pessoa querida e uma pessoa amiga. Que nós possamos refletir sobre tudo isso em tempos tão difíceis, onde ser diferente muitas vezes é motivo para ser inimigo. Somos todos irmãos e estamos juntos na mesma caminhada, buscando a mesma coisa, que é a felicidade. Que possamos todos alcançar esse fim, que é crescer, evoluir e ajudar também, dando as mãos, porque sempre teremos uma mão a nos ajudar, a nos puxar para o alto, enquanto que a outra, nossa mão, deve estar pronta para ser dada para aqueles que estão em condições piores do que nós. Vamos agora mentalizar os nossos mentores, os nossos guias espirituais, fechar os nossos olhos, conversar com eles. Pedir humildemente que possam ter mais paciência conosco, pois estamos tentando ser melhores. Que possamos ter novas oportunidades, e todos os irmãos aqui conosco também possam, para que cada um de nós, nos tornando melhores, possamos contagiar o mundo e transformá-lo do jeito que nós queremos. Mudemos a nossa mente para querer a mudança do mundo. E assim, gratos a todos os amigos e guias espirituais, ao nosso mentor Paulo de Tarso, à Mãe Maria, ao nosso amado Mestre Jesus, guia e modelo da humanidade, e a Deus, acima de tudo, por mais essa oportunidade de estudo e de reflexão, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado o nosso estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus.